Olá, eu sou Donizete Tokarski, consultor em bioeconomia, e hoje nós continuamos aqui com o programa Energia Agro num novo formato. Esse novo formato é em função de um convidado muito especial que teremos aqui hoje. Este programa ele vai ao ar sempre inicialmente nas quartas-feiras e tem uma série de repetições durante a semana. Acompanhe conosco aqui sempre o programa Energia Agro. O nosso convidado de hoje é um convidado que é professor da Unicamp. Ele é assim, uma pessoa que tem conhecimento muito grande na área de bioenergia. Ele é o líder do laboratório de genômica e bioenergia da Unicamp. Tem centenas de alunos com mestrado e doutorado, centenas de artigos e mais de 50 patentes. Estou falando aqui do nosso querido professor Gonçalo Pereira. Seja muito bem-vindo, Gonçalo, para a nossa conversa de hoje aqui. Donizete, muito obrigado. É um prazer, uma honra poder participar do seu programa. Muito obrigado. Muito bem. Gonçalo, nessa leitura que o mundo faz sobre biocombustíveis, qual que é o papel do Brasil para o desenvolvimento e a produção de biocombustíveis? Como é que está essa situação hoje do Brasil? Donizete, para essa resposta precisa de um pouco de história, né? O passado nos trouxe até aqui. E o pai, que talvez já seja avô dessa coisa que o Brasil é pioneiro e líder, se chama Proálcool. Na década de 70, né, quem está aí nós lembramos disso, éramos provavelmente meninos, mas o mundo parou. Né? O mundo parou com o aumento extraordinário do preço do petróleo, vindo aí pela organização da OPEP, e o mundo não tinha alternativa. A verdade era essa. E como o Brasil não tinha petróleo, o que o Brasil fez? Olha, será que com o etanol a gente não consegue, né, fazer isso? Isso era, na época, uma loucura. Eu falo sempre a verdade, o Brasil fez com o Proálcool o equivalente a levar o homem à Lua. Nós não, na época, ninguém tinha nenhuma noção, nenhum pensamento sobre sustentabilidade, mas o que o Brasil provou, mostrou, é que era possível produzir na superfície do planeta uma quantidade de energia que rivaliza com a quantidade de energia que o planeta levou centenas de milhões de anos para acumular, né, e que o homem extraiu sob a forma de petróleo e carvão. Então, o Brasil é uma liderança extraordinária nessa área, porque ele demonstrou, ele provou que isso era possível. Hoje nos parece óbvio, e é um posto de gasolina, né? A gente ainda chama de posto de gasolina, mas um posto de combustível, e poder escolher. Eu quero o quê? Etanol? Quero o quê? Quero gasolina? E a gente ainda vai chegar no ponto de escolher, eu quero biodiesel puro, 100%, e vamos chegar lá. Tá. E essa produção de biocombustíveis no Brasil, ela está segura em função das matérias-primas que nós temos disponíveis? Olha, sem dúvida nenhuma, Donizete. Olha, deixa eu antes falar uma coisa importante, sabe? O biocombustível nunca vai conseguir chegar ao preço do combustível fóssil, sabe? Eu comparo sempre, é como você queria comparar um herdeiro com um sujeito que trabalha e ganha salário. Não tem como. Eu fiz uma conta muito simples, considerando a quantidade de energia que tem, por exemplo, do barril de petróleo, quanto ele custa, fazendo a mesma coisa para o volume de etanol produzido e quanto ele custa. Você tem alguma coisa como menos de 1 centavo por megajoule, no caso do petróleo, contra cerca de 9 a 10 megajoules, no caso, por megajoule também, né? 10 centavos por megajoule, no caso do biocombustível. Qual é a razão para isso? É que um você extrai, o outro você produz. Né? Se você perguntar, o Brasil tem condição de produzir o que ele hoje produz, está seguro? Olha, a cana-de-açúcar, só para ficar primeiro na cana-de-açúcar, a gente produz cerca de 30 bilhões de litros, mais ou menos a mesma coisa que a gasolina que a gente utiliza, utilizando 0,5% do nosso território. Então, a resposta é, nós estamos começando a fazer isso. Nós mal começamos, Donizete. O nosso potencial é muito maior. E outra coisa, né? Nós começamos com a cana-de-açúcar porque a cana-de-açúcar tem uma característica importante. Por hectare, né?
ela é a cultura que gera a maior quantidade de energia. Quando você olha, por exemplo, uma usina de cana, isso tem sido muito discutido, cana, milho, o que é melhor, o que é mais... Quando você olha uma usina de cana, em 1 hectare de cana, a cana produz tudo que ela precisa para gerar o etanol, a bioeletricidade, o biometano. Quer dizer, ela gera por hectare um excedente de energia enorme, enorme. Hoje em dia tem uma série de desafios, né? A bioeletricidade não está, o preço não está tão alto, quer dizer, uma série de coisas. Mas do ponto de vista científico de energia, a cana-de-açúcar é incrível pela quantidade de energia que ela gera por hectare. E quando a gente olha a vocação do Brasil, a quantidade de área, que hoje em dia é pasto, né? É pasto, área de baixa, digamos assim, eu não gosto da palavra degradada, sabe? Mas a área de baixa produtividade, que já teve uma intemperização grande, a cana, o milho e as novas culturas, né, que a gente vai falar mais para frente, a gente mal começou a agricultura. Dá para fazer muita coisa. Então, não há nenhum risco da questão de segurança do ponto de vista de ser capaz de produzir. A nossa grande questão, né, e a gente tem que tomar o maior cuidado para não confundir preço e valor, é a gente conseguir precificar o valor dessa produção. E o valor da produção e o valor das externalidades que estão associadas, né, Gonçalo? Porque são muitos benefícios que o uso dos biocombustíveis proporciona para a sociedade, no campo da geração de emprego, do desenvolvimento regional, da redução de emissões, da questão de saúde. Tudo isso deveria ser precificado nessa leitura, porque quando a gente utiliza a energia, e no caso fóssil ou de biocombustíveis, o interesse da sociedade não é só pela energia, mas por tudo que esse uso dessa energia proporciona para a sociedade, né? Donizete, eu gosto muito de uma coisa que você fala, que você hoje em dia você diz, olha, eu sou consultor em bioeconomia, e é exatamente isso que você é. Olha, o que é economia? Né? Quando a gente vai para a ciência e vê a definição de economia, a economia é basicamente definida como a ciência da escassez. O que é que significa isso? Olha, nós não produzimos o suficiente e temos uma demanda, né, muito maior do que uma oferta. Então, a economia é uma ciência que tenta encontrar o caminho, né, para essa dicotomia. Olha, eu consumo muito e produzo pouco. Isso aí poderia valer no passado. No momento que a gente pegou, né, a herança do planeta sob a forma de fontes fósseis, né, carvão e petróleo, a gente colocou na economia uma quantidade de energia extraordinária que tinha sido acumulada aí por centenas de milhões de anos. Então, essa lógica de que nós temos uma demanda muito maior do que uma oferta, ela ficou completamente absurda. O que nós temos hoje no planeta é um excesso extraordinário. E aí, o que é a bioeconomia, na minha visão? Não tem nada a ver com biotecnologia, não tem nada a ver com nada disso. Tem a ver justamente como é que a gente ajusta, né? Assim como a economia era a ciência da escassez, agora a gente tem que entender como é que é a ciência do excesso. Porque o que a gente tem hoje no mundo, com pessoas em dificuldade, com pressão de fome, essas coisas que não deveriam existir, não tem mais nada a ver com o que é produzido, tem a ver com a má distribuição. E isso não tem nada que ver com ideologia política, com coisa nenhuma, tem a ver com sobrevivência da civilização, sabe? Então, o que você acabou de falar, né, que a gente erroneamente chama de externalidade, é economia no seu sentido mais, como é que se diz, na raiz da palavra. O que significa economia, né? É a gestão da casa. O que é a casa? A casa é o planeta. Donizete, o que eu enxergo é o seguinte, a gente infelizmente confundiu economia com sistema financeiro. O sistema financeiro é uma parte da economia, mas ela criou um protagonismo que você vai atrás da chamada eficiência econômica, que sai destruindo tudo e gerando um hiato, né, de distribuição de recursos enorme. Uma das coisas, você já citou várias coisas, e eu vou detalhar um pouco mais nas suas próximas perguntas, mas basicamente o que os combustíveis conseguem fazer é resolver uma série de problemas criados pelo protagonismo do sistema financeiro na economia e trazer a economia de volta para a sua raiz, que hoje em dia é o que eu tenho chamado de bioeconomia, é a minha ideia, meu conceito de bioeconomia, em que a gente converte, né,
excesso em abundância para todos. E como fazer essa compreensão da sociedade, né, diante desse cenário que a gente vive? Porque, do ponto de vista da economia, os biocombustíveis, eles são depreciados pelo seu valor que ele carrega. Como fazer com que a gente possa permitir uma contabilidade ampla nesse processo? Olha, informação e divulgação, como é que você está fazendo? E eu vou pegar essa deixa aí para colocar alguns números. Primeiro, eu fiz uma conta simples de padeiro, que qualquer um pode fazer com os dados existentes, que é o seguinte. Quantas pessoas, né, são empregadas quando você gera energia a partir de uma fonte fóssil e quantas pessoas são empregadas quando você gera energia através do biocombustível, da produção de biocombustível, da cadeia, né, por unidade de energia, né? Eu cheguei, Donizete, à seguinte conta. Para cada unidade, para cada emprego gerado por uma determinada unidade de energia fóssil, essa mesma unidade de energia, se for gerada pelos biocombustíveis, ela gera de 40 a 50 vezes mais emprego. Você que é especialista na área, né, de biodiesel e tal, essa mesma lógica ela vale, por exemplo, com a soja, quando é utilizada a soja para a produção do biodiesel ou quando a soja é exportada. Então, primeiro, vamos para os fatos. O biocombustível, a cadeia do biocombustível é um imenso gerador de emprego. É um imenso gerador de emprego. Que é a coisa mais importante que existe, né, na sociedade atual, não só no Brasil, mas no mundo todo. O desafio do emprego é o grande desafio da humanidade e isso se reflete super claro, de forma super clara, nesse desequilíbrio, nessa desigualdade que a gente está tendo, que é basicamente uma desigualdade gerada pela falta de emprego, né, de emprego qualificado e tal. E é isso que o biocombustível te gera. Agora, a pergunta é a seguinte: como é que a gente faz para comunicar isso, né? Outra coisa importantíssima, o biocombustível. Como todos nós sabemos, né, ele emite muito menos CO2, não chamado CO2 equivalente, que você pega várias emissões, converte em CO2 e chama isso de CO2 equivalente, ele emite muito menos do que o combustível fóssil, né? Por exemplo, enquanto que um diesel, uma gasolina emite alguma coisa como 80, 85, né, gramas de CO2 equivalentes por megajoule, o biodiesel, o etanol, vai gerar alguma coisa como 20 em processos que estão longe de serem otimizados. Você quer ver uma coisa extremamente simples, Donizete? Toda vez que eu passo no posto de combustível e vejo aquela plaquinha dizendo o combustível aqui, o etanol aqui está 70%, 71%, 69% do preço da gasolina. E ainda tem aquela recomendação de que abasteça com o etanol quando ele for abaixo de 70%. Isso é um absurdo total. Sabe o que a gente ia começar a fazer, ao invés disso? Dizer o seguinte, a gasolina, ela emite 80 gramas de CO2 equivalente, né, por megajoule, ou simplificar isso sob a forma de quilômetro, enquanto que o etanol gera muito menos. A gasolina gera tanto de emprego por unidade, o etanol. A gente precisa de começar essa comunicação. E aí, mais para frente, a gente fala do crédito de carbono, que é onde eu acredito que a gente vai conseguir destravar, né? Destravar isso aí. Muito bem, estamos falando aqui com o professor Gonçalo. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos aqui para falar sobre a questão da descarbonização. Será que é assim que ele entende? Estamos de volta aqui no programa Energia Agro e hoje conversando aqui com o professor Gonçalo. Meu querido professor. Professor, as pessoas falam em descarbonização e você definiu um conceito que está muito divulgado já, desfossilização. O que nós devemos usar? Donizete, eu acho que esse é um ponto fundamental, sabe? Esse é um ponto fundamental.
Olha, eu brinco sempre, mas isso não é brincadeira, nós não somos sérios, nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. Essa história da descarbonização, ela criou um ambiente extraordinário, por exemplo, um carro elétrico a bateria. Uma pessoa que, obviamente, as pessoas têm seus problemas, elas não ficam pensando em meio ambiente, em coisas de longo prazo, nem mesmo de médio prazo. Elas têm, né, conta para pagar, vida para viver. Então, elas são muito influenciadas pelo lógico, pelo óbvio. Né? Então, você pega, por exemplo, um carro elétrico a bateria, você olha o escapamento, não tem escapamento, né? Não tem emissão local. Aí você diz o quê? Opa, não emite carbono. A indústria aproveitou isso aí, né, e começou a esse termo fortemente. Vamos descarbonizar o planeta. Eu vi outro dia um documentário de um ator de Hollywood extremamente famoso e bem intencionado, ele falando mal do CO2, ele demonizando o CO2. Eu digo, meu Deus do céu, olha, nós somos carbono. Descarbonizar seu programa, Donizete, significaria que nem eu nem você estaríamos aqui. Então, nós somos carbono. O problema não é o carbono. O problema é o excesso de carbono. E de onde vem esse excesso de carbono? Basicamente é o seguinte: na história do nosso planeta, que começa há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, nós nunca tivemos tão pouco CO2 na atmosfera como agora. Entretanto, a nossa civilização, que existe há 10 mil anos, ela existe exatamente porque há cerca de 10 mil anos esse carbono estabilizou. Ninguém tem direito por quê, sabe? E ao estabilizar, mais ou menos em 300 ppm e tal, 250, 300 ppm, o clima estabilizou. Quando o clima estabilizou, nós pudemos criar a agricultura e a civilização que nós conhecemos, né? Então, se você removesse todo esse CO2 da atmosfera, nós resfriaríamos a um ponto que o planeta se tornaria uma bola de neve. Então, o problema não é retirar o CO2, muito pelo contrário. É muito importante a gente ter esse nível de CO2, é isso que permite a vida, né? Como a gente conhece. O que a gente não pode é ter aquele a mais. E quem foi que trouxe esse a mais? Foi o carbono fóssil, que já estava preso, né, lá no fundo do planeta, e que a nossa inteligência, a partir da Revolução Industrial, trouxe de volta. Então, o que a gente tem que fazer? É acabar com o carbono? Não. É remover, né, o excedente que a gente vê. E como é que a gente faz isso? Com biocombustível. Muito bem. Então, nós devemos, né, eu aprendi isso contigo e tenho usado em diversos momentos aí que nós precisamos desfossilizar a matriz energética brasileira. Essa desfossilização da matriz energética, principalmente de transporte, na sua leitura, ela está diante de uma transição energética? Nós já realizamos a transição energética ou nós vamos realizar a transição energética? Eu diria que o Brasil é o país do mundo que já foi mais longe nesse processo de transição, mas nós ainda não chegamos lá. Né? Qual é o ponto fundamental? Aquilo que eu falei, por exemplo, né, de você encontrar no posto de combustível, o absurdo da relação direta de preço. Como eu disse, nunca a gente vai competir em preço, né, com o combustível fóssil, o biocombustível. Mas nós competimos e ganhamos, dá uma lavada quando a gente compete do ponto de vista de valor. Né? A pergunta é o seguinte: como é que a gente consegue converter valor em preço e como é que a gente consegue fazer com que a opinião pública perceba valor e mostrar que o preço não tá conectado diretamente ao valor? Como é que a gente faz isso? Esse, Donizete, eu diria que é o nosso próximo, é a nossa grande demonstração. Como eu disse antes, o Brasil foi o país que mostrou que o biocombustível pode rivalizar com o fóssil, em volume. Agora a gente tem que mostrar que a gente consegue rivalizar em valor. Como é que a gente faz isso? É pelo custo? Não. A gente tem que adicionar valor ao biocombustível. E que valor é esse? É o crédito de carbono. O crédito de carbono é quem vai, e o Brasil vai ter que fazer, né, um pró-álcool, como se fosse um pró-CBIO, um pró-crédito de carbono, sendo que CBIO, né, é o crédito de carbono que vem desse programa extraordinário chamado RenovaBio. É por aí que a gente vai fazer a transição, não só do Brasil, mas se a gente conseguir liderar, a gente faz a transição do mundo. E esses dias nós tivemos uma notícia importante, né, que foi assegurado a questão da constitucionalidade do programa do RenovaBio. Isso faz com que a gente tenha um reconhecimento maior da importância desse programa, não é verdade, Gonçalo?
pelo menos a gente começa a combater, né, corretamente aqueles que não conseguem compreender e, ao compreender, eles realmente não se importam, sabe? Donizete, nós seres humanos não dominamos o planeta porque nós somos mais fortes, nós não somos. Nós estamos entre os animais mais fracos que existem. Nós não temos nenhum, não tem garra, não tem pelo, não tem nada. Nós também não somos os mais inteligentes. Eu não sei se você sabe, mas o Neandertal, que nos antecedeu, né, ou que vivemos juntos por um tempo, eram muito mais inteligentes, cérebro maior, mais inteligente. Entretanto, nós temos uma coisa que eles não tinham, provavelmente. Nós temos empatia. E ao ter empatia, a gente consegue cooperar, trabalhar juntos. É isso que fez o ser humano. Entretanto, mesmo na humanidade, tem os que não têm essa empatia, que veem o curto prazo, né? E sabem que no longo prazo estaremos todos mortos e não quer cooperar para isso. Essa cooperação é fundamental. E para que a gente consiga isso, educação, né? Educação, desenvolvimento de cultura, uma cultura de cooperação é essencial, é fundamental. Isso é que você falou, a Constituição. A Constituição é a nossa lei básica. É fantástico ela dizer para a gente, né? Dizer, olha, o RenovaBio ele é constitucional, os CBIOS são constitucionais. E eu, sinceramente, espero que os CBIOS sejam considerados, né, como a gente tem aqui esses Nobel e tal, a gente ganhe, né, um prêmio Nobel da Paz a partir do RenovaBio do CBIO, quando as pessoas realmente compreenderem o potencial que ele tem. E você acompanhou aqui no Congresso Nacional o trabalho que foi feito para a aprovação do RenovaBio. Eu lembro de estar acompanhando aí esse trabalho e você veio aqui para verificar como que estava acontecendo, né, Gonçalo? Eu tive essa sorte e eu te devo, eu sempre digo isso, se hoje em dia eu conheço um pouco mais do Congresso, da política, eu sou político, eu sou um cientista, eu devo isso a você, que é meu professor nessa área, Donizete, e que eu comecei até a ter mais simpatia, viu? Entender as articulações, entender a importância desse trabalho que vocês fazem, e que sem ele a gente não vai a lugar nenhum, né? Como eu disse, nós somos seres sociais e precisamos de entender, de cooperar e conseguir encontrar as soluções do meio termo, né? Do meio do caminho. Gonçalo, a gente está aqui já falando bastante aqui sobre a produção de combustíveis, biocombustíveis, mas assim a gente percebe ainda alguns movimentos econômicos que tendem a desvalorizar esse binômio biocombustíveis-alimento, tentando botar uma concorrência. No Brasil, existe essa concorrência na sua leitura? Existe no sentido inverso. Assim, Donizete, eu fiz uma conta também, uma conta super simples. Eu peguei a Islândia. Eu digo a Islândia. Quantas pessoas tem na Islândia? 400 mil pessoas. Eles produzem alimento para quanto dessas pessoas? Vocês sabem, né? A Islândia fica bem ao norte, já ali próximo ao Polo Norte. Eles produzem alimento para quanto da sua população? Para 20%. Aí eu procurei saber, alguém passa fome na Islândia? Eu até brinco, né? O chat GPT me deu uma resposta até irônica. Que pergunta é essa? É óbvio que não. Ninguém passa fome. Por que não passa fome, embora eles só produzam 20%, né, do seu alimento? Porque eles compram alimentos de outros locais. Então, a conclusão é a seguinte: o problema do alimento não é a produção, é a sua capacidade de comprar, de adquiri-lo. O que os biocombustíveis fazem? Como eu acabei de falar, né, a cada unidade de energia de um fóssil que gera um emprego, no biocombustível gera 40. E eu não preciso de ir longe. É só olhar, por exemplo, as cidades do interior de São Paulo, que vinham da crise de café, crise disso, crise daquilo. Quando chega o Proálcool e começa a se fazer usina, começa a se fazer escola técnica, começa a se fazer universidade, começa a se fazer metalúrgicas, indústria, daqui a pouco equipamentos eletrônicos, isso e aquilo, você nem lembra mais que tudo começa com uma cana. Esse pessoal tem dinheiro não só para comprar comida, tem dinheiro para comprar carro, tem dinheiro para comprar, né, eletrodoméstico, tem dinheiro para... Então, Donizete, o problema não é produzir alimento, o problema é conseguir comprar alimento. E para conseguir comprar alimento, você precisa de emprego. Você vê, o Brasil produz alimento para cerca de 1 bilhão de pessoas. E temos alguma coisa ao redor de 20 a 25 milhões de pessoas com insegurança alimentar, o que é uma imensa vergonha para nós enquanto nação. Gonçalo, nós temos ainda uma região do Brasil que você conhece muito bem, você é baiano, que é o Nordeste. Como que vai ser a produção de biocombustíveis no Nordeste? Ou o que já está acontecendo
no Nordeste para a gente ter uma nova leitura nessa produção de biocombustíveis? Donizete, com tecnologia, com conhecimento, o Nordeste, e mais da metade do Nordeste é sertão, né, uma zona de semiárida. O que era um grande problema, na realidade, ele está se tornando um oásis de energia. As renováveis, né, eólica e solar, a gente já tem tanta energia sendo produzida que cerca de 25% está sendo desperdiçada porque não tem como colocar na rede. Então, o sertão, o Nordeste, já é um oásis de energia. Entretanto, o que a gente agora está fazendo é transformando ela também em um oásis de bioenergia. Como é que a gente consegue fazer isso? É com soja? É com milho? Claro que não. Por quê? Porque essas plantas não evoluíram nesse lugar. Quem é que evoluiu para isso, né? Plantas como o agave, né? O agave, de onde se faz a tequila no México, que também é um país com grande quantidade de semiárido, essas plantas evoluíram lá. A macaúba, uma palmeira brasileira que tem uma produtividade semelhante à do dendê, outra palmeira também, que tem origem aqui por aqui, mas que evoluiu, né, para áreas tropicais, área de floresta tropical, enquanto que a macaúba veio para áreas mais secas, né, que hoje em dia a gente considera degradadas. Então essa é a grande revolução. Essa é a grande revolução. Muito bem. Estou aqui conversando com o professor Gonçalo, que é uma sumidade nesse campo da bioeconomia, da bioenergia, que tem orientado tantos doutores, mestres, e tem desenvolvido diversas patentes, e eu tenho a oportunidade de ter sempre a possibilidade de dialogar com ele, nos ensinando muito sobre isso. Então, nós vamos encerrar esse programa, mas eu vou fazer um convite já imediatamente aqui, professor, para a gente continuar falando sobre o futuro. Tá? Então, você que está nos acompanhando, nós vamos fazer um outro programa imediatamente na próxima semana com o professor Gonçalo. Fique conosco aqui no programa Energia Agro, nos acompanhe nas redes sociais. E o professor Gonçalo, ele é uma pessoa que tem uma grande... Ele é top vibe do LinkedIn, então você que acompanha o LinkedIn, procure lá, Gonçalo Pereira da Unicamp, para que a gente possa ampliar esses conhecimentos sobre bioeconomia e bioenergia. Fique conosco, canal AgroMais.